Versículo 13 do Evangelho de São João, nós temos uma noção um tanto quanto básica acerca da salvação. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós nascemos da vontade de Deus. A nossa salvação é vontade de Deus. Deus, Ele falou que Ele não tem prazer na morte do que morre, mas que todos sejam salvos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 16, vamos ver o que disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 9, verso 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então, a salvação, queridos, não depende, a sua salvação não depende de sua esposa, não depende do seu marido, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende do seu irmão, do seu filho, não depende de ninguém. Quem nunca ouviu a expressão a salvação é individual, a sua salvação depende de Deus. Então, se depende de Deus, nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. E qual a vontade de Deus, pastor Everaldo, para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você alcance a plenitude da glória de Deus. Vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, e o seu versículo de número 15. A carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 1, versículo de número 15, para que nós possamos, queridos, entender de verdade o que é e por que nós precisamos da salvação. Assim escrito está: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Fé. O que é que você precisa para ser salvo? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque as pessoas hoje falam muito da fé. O apóstolo Paulo, ele disse: a fé que tu tens, a tenha para contigo mesmo. As pessoas falam na fé, tipo assim: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir um emprego. Eu tenho fé em Deus que eu vou ter um casamento abençoado. Eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, eu tenho fé para aquilo outro. Para a salvação, irmão, você tem fé? Ou você acha que simplesmente porque você foi na igreja, levantou a mão, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você acha que porque você está indo aos cultos todos os dias, porque você lê a Bíblia todos os dias, será que você está salvo? É uma pergunta a ser respondida. Será realmente que nós estamos salvos? Vamos ver o versículo 5 da carta de Paulo aos Efésios. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí eu volto aqui antes, quando eu disse que todos dizem que é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus, ou quando nós andamos no caminho do Senhor. Mas nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Deus.
Por quê? Voltando lá em João, capítulo 1, versículo 11, quando ele disse que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então, quando nós cremos, olha a fé aí de novo, quando nós cremos, nós somos agora chamados de filhos de Deus, por adoção. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós temos direito ao reino dos céus, ou não, né? Porque tem muitos filhos aí, mas não filhos de Deus. Tem filhos de várias coisas, mas não filhos de Deus. Tem filho de várias entidades, mas os filhos de Deus são poucos. E esses filhos de Deus é que estão precisando da salvação. Eu preciso da salvação. Você precisa da salvação? Então vamos lá. Carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. No seu capítulo 1 e o verso de número 2. A carta é a do apóstolo, primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo de número 1, versículo de número 2. Aí você pode estar pensando, é muita coisa. Não, é pouca. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas presta atenção, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos, nós somos eleitos, destinados para o céu. Mas eu me entristeço quando eu falo da salvação. Eu me entristeço por ver muitos abrindo mão de este tão grande privilégio que é a salvação. Hoje as pessoas estão trocando a salvação por qualquer coisa. A salvação que foi conquistada há mais de 2000 anos atrás por um homem nazireu, como o profeta Isaías disse que nele não tinha aparência alguma para que o desejássemos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi escarnecido, ele foi chicoteado, pendurado numa cruz que não era para ele. E muitos hoje estão abrindo mão da salvação. Abrindo mão da salvação por causa de coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas que podem passar, irão passar, mas a salvação, ela não vai passar. A salvação é para a eternidade. E eu fico, queridos, triste, porque foi decretado por Deus. Nós estamos falando dos decretos divinos. Foi decretado por Deus a salvação. E decretados por Deus a salvação, foi decreto, e quando é decreto é irrevogável, principalmente vindo da parte de Deus. Mas as pessoas abrem mão dessa salvação, buscando para si coisas que não importam. Mas eu tenho certeza que você que está me assistindo, você que vai divulgar este canal, que você vai a partir de hoje lutar pela sua salvação. Porque Deus não tem prazer na morte do que morre, mas que todos
sejam salvos.